Você chega em Cuba todo engomadinho, achando que vai encontrar a tal resistência, charuto na boca, salsa no ouvido, e do nada surgem umas garotas lindas e outras, olha, feias pra caramba te abordando, E o que elas querem? Trocar uma noite inteira de amor não por dólares, mas por um pacote de macarrão, uma recarga de celular ou até um tubo de pasta de dente. Eu sei, parece piada, mas é real. Surreal, né? Enquanto lá fora vendem Cuba como paraíso tropical congelado no tempo, aqui dentro a sobrevivência virou moeda. E o mais assustador é que esse é só o começo da história, porque o segredo escondido de Havana vai muito além do que você imagina. O segredo escondido de Cuba. Ninguém te conta isso sobre Cuba, mas todo mundo sabe. Enquanto o turista desce do avião sonhando com salsa, charuto e pôr do sol em Varadeiro, a realidade é outra. Havana esconde um segredo desconfortável, um negócio paralelo que todo mundo finge não ver, mas que está em toda a esquina. O nome? Gineteras. Na tradução oficial parece até bonito. Quem monta, se é que me entende. Mas na prática é a palavra usada para os cubanos, principalmente mulheres, mas também homens, que trocam companhia íntima por dinheiro ou por coisas muito mais básicas. E é aí que a ficha cai. Não é só sobre prazer, é sobre sobrevivência. Porque em Cuba, uma noite pode valer o equivalente a um mês inteiro de salário estatal. O mínimo gira em torno de 20, 30 dólares. Agora imagina, uma garota do interior chega em Havana, aceita sair com um turista e em poucas horas já ganhou o que a mãe dela rala o mês inteiro para ganhar no campo. Só que o choque não é esse. Não estamos falando de cifras altas, luxo latino, nada disso. Tem mulher que aceita sair em troca de um pacote de espaguete, 2 recargas de celular ou um tubo de pasta de dente. É surreal. Na Europa, turista leva um souvenir de lembrança. Em Cuba, turista deixa um sabonete como moeda de troca. E não é lenda urbana, não é exagero de youtuber. Os próprios cubanos contam isso de peito aberto nas ruas. Se puder me comprar um pouco de comida, eu vou. Tô sempre com fome. Uma delas chegou a dizer que tinha um filho de 7 anos esperando em casa. E pensa comigo, como é que você olha para isso e continua acreditando na Cuba de cartão postal? Porque por trás da música e do rum, existe essa economia paralela, um segredo que o governo finge que não existe, os turistas fazem de conta que não veem, mas que molda a vida de milhares de jovens. A economia do desespero. Em Cuba, o salário mínimo oficial mal passa dos 30 dólares por mês. 30! Isso é menos do que muita gente gasta num jantar qualquer em Miami, em Lisboa ou até num boteco no Brasil. E aí entra a matemática mais cruel da ilha. Uma noite na rua pode render o equivalente a um mês inteiro de trabalho para o Estado. Agora pensa, se você fosse uma jovem do interior, com seios grandes e um belo par de pernas, estando com fome em casa e família esperando ajuda, o que faria? É por isso que tanta gente larga o campo e vai para Havana com a promessa de um futuro melhor. Só que chegando lá, o trabalho oferecido não é bem o que elas imaginavam. E aqui vem a parte mais absurda, não é sempre por dinheiro. Tem garota que sai com turista em troca de comida, recarga de celular, roupas usadas, até um sabonete ou pasta de dente. Em Cuba, isso vale tanto quanto dólar. É a tal economia do desespero, onde uma calça jeans tem mais valor que uma moeda local. Para você ter ideia, tem quem aceite sair com um estrangeiro por 20, 30 dólares. Outras, em bares turísticos, chegam a cobrar 200 ou 300, mas a maioria nem pede grana. Elas pedem o que falta em casa. Quer chocar ainda mais? Já ouvi relato de mulher dizendo: "Me compra um pouco de comida, eu tô sempre com fome." E é nessa brecha que muitos turistas entram se achando salvadores, quando na real estão só se aproveitando do buraco do sistema. Porque aqui acontece uma relação estranha. Às vezes, a garota cria vínculo com o estrangeiro. O cara volta no ano seguinte, manda dinheiro, roupa, promessa de casamento. Parece amor, mas quando você vê a diferença de idade e de poder, percebe que um tá ali por desejo e o outro por necessidade. É o romance mais desigual que você pode imaginar. E o mais triste é que isso não é exceção, é cotidiano.
Cuba transformou a sobrevivência em mercado e a intimidade virou moeda. Mas não se engane, isso não é só sobre dinheiro não, viu? Porque nesse jogo de promessas e favores tem muita armadilha escondida, e é aí que começa a parte perigosa. Quando o prazer vira armadilha. Até aqui a história já é pesada, mas em Cuba a linha entre prazer e perigo é tão fina que some. Muita gente acha que é só um encontro, um acordo informal, mas a realidade pode virar uma armadilha em segundos. É assim que funciona. Você está caminhando numa rua de Havana, vem uma mulher simpática, puxa papo, elogia sua camisa. Parece inocente, né? 2 minutos depois, ela já está sugerindo um bar. A lógica é simples. Você paga as bebidas dela e depois vem a proposta. Até aí, tudo dentro do esperado. O problema começa quando elas tentam te afastar da multidão. Todas vão te levar para um beco escuro, uma rua sem luz, longe de gente, e não é coincidência. Já ouvi de locais. Se te levaram para lá, você está perdido. Porque muitas vezes não é só ela, tem um grupo esperando no fim da rua. Já teve turista que saiu sem nada, celular, carteira, até roupa do corpo. Literalmente. E aí você percebe que o barato sai caro. O que parecia uma aventura pode virar assalto em grupo. É o combo cubano, charme na entrada, violência na saída. E não para por aí. Tem tia oferecendo a própria sobrinha. Meninas que claramente não parecem ter 18 anos tentando se insinuar. Situações que deixam qualquer um desconfortável, mas que revelam o nível de necessidade de algumas famílias. Eu mesmo vi isso acontecer. Convidei uma jovem para comer só para que ela tivesse algo no estômago. Só isso. E sabe o que ela entendeu? Que eu estava topando. Começou a me tocar, se insinuar, achando que a refeição era uma troca. E quando eu disse que não, ela insistiu, gesticulando, quase implorando. Foi aí que caiu a ficha. Para muita gente aqui, não existe almoço grátis, nem no sentido literal. E essa distorção muda até a imagem das mulheres cubanas. Para o estrangeiro desavisado, parece que todas estão disponíveis. Não estão, pequeno gafanhoto. Mas basta meia dúzia de turistas se gabando no bar para espalhar a ideia de que Cuba virou um parque de diversões barato para adultos. Do berço da revolução à realidade atual. Para entender por que hoje em Cuba uma calça jeans vale mais do que a moeda oficial, a gente precisa voltar no tempo. E o lugar perfeito para isso é Santiago de Cuba, no extremo oriente da ilha, conhecido como o berço da revolução. Foi aqui que Fidel Castro estudou, discursou e lançou a rebelião que mudaria a história da América Latina. Em 1953, ele e um grupo de jovens tentaram atacar o quartel Moncada. Deu errado. Muitos foram presos, outros executados. Fidel foi condenado, mas no julgamento soltou a frase que ecoa até hoje: "A história me absolverá." Pois é, a história até pode ter absolvido, mas o povo cubano continua pagando a pena. Corta para 1959. Batista foge do país. Fidel entra em Havana de braços abertos pela multidão. Prometia liberdade, democracia, igualdade. E sabe o que entregou? Um manual de sobrevivência. Empresas privadas nacionalizadas, imprensa censurada, opositores presos ou exilados. E o tal sonho de justiça social virou um regime de partido único. A ironia é que, no papel, a revolução parecia lógica. Cuba tinha desigualdade, corrupção, miséria no campo. Era preciso mudar. Mas a cura saiu mais amarga que a doença. Décadas depois, o país vive em escassez permanente e o governo culpa sempre o mesmo bode expiatório, o embargo americano. Porque, enquanto isso, a propaganda continua vendendo a imagem da Cuba romântica, rum, salsa, charuto e carros antigos. Mas basta virar a câmera 15 graus para o lado para ver outra Cuba, a que o cartão postal não mostra. E o mais louco é que essa propaganda ainda funciona, porque lá fora Cuba é vista como exótica e revolucionária, mas para quem vive dentro da ilha, o que sobra é fila, fome e silêncio. O peso da história no presente. Se você pergunta a um cubano por que o país está nessa situação, a resposta é quase automática. É o bloqueio, o embargo dos Estados Unidos. É a desculpa oficial há mais de 60 anos. E claro,
O embargo existe, pesa, atrapalha, mas não explica tudo. É como se um brasileiro fosse culpar a China por todos os problemas internos do país. Claro, a China influencia, enche o mercado de produtos baratos, enfraquece parte da indústria nacional. Mas isso não explica por que a BR-101 tem buraco há 10 anos, por que a corrupção consome bilhões em obras superfaturadas ou por que hospitais públicos vivem sem gás. A influência externa pesa, mas a desorganização interna e a má gestão pesam ainda mais. No caso cubano é parecido. O embargo virou um álibi conveniente. Ele existe, mas funciona quase como um coringa político, um discurso pronto para encobrir a falta de reformas internas, a ineficiência do sistema de produção estatal, a burocracia sufocante e até a repressão contra quem tenta criar alternativas. O que realmente pesa em Cuba é o modelo político fechado, onde só existe um partido, um discurso e uma versão oficial da realidade. Discordar custa caro, prisão, exílio ou silêncio eterno. A liberdade virou artigo de luxo, coisa de quem consegue fugir para Miami. E a propaganda é genial, transformou Cuba em vitrine ideológica. Para uns, é símbolo de resistência contra o imperialismo. Para outros, é exemplo de fracasso comunista. No meio desse cabo de guerra, quem sofre é o povo, que continua fazendo fila por frango e dividindo sabonete entre vizinhos. Tem até uma palavra espanhola que define bem esse sentimento. Morrinha. É aquela saudade dolorida de um lugar ao qual você não pode mais voltar. Muitos cubanos no exílio falam disso, amam sua ilha, mas sabem que do jeito que está, não conseguem viver nela. É o dilema de quem carrega o cheiro do mar no coração, mas precisa vender pastel em Miami para sobreviver. E essa contradição é a marca de Cuba. De um lado, preservou uma identidade cultural única, música, dança, arquitetura congelada no tempo. De outro, sacrificou liberdade, inovação e até dignidade básica. É um museu vivo, bonito para foto, mas difícil de habitar. Ironia do destino. A revolução que prometia igualdade entregou desigualdade travestida de resistência. O discurso é de vitória contra o império. A prática é de filas intermináveis e salários que não compram nem um jantar em restaurante turístico. Peraí, mas Cuba não é só dor e miséria não, hein? Porque mesmo nesse cenário, ainda existe um povo que canta, dança, joga beisebol e tenta sorrir. E é aí que a ilha mostra um outro lado, mais humano, mais leve, mas igualmente cheio de contradições. O outro lado da ilha. Depois de tanto peso, parece até impossível dizer isso, mas Cuba também tem um lado leve. E é justamente essa mistura que deixa a ilha tão desconcertante. Um minuto você está ouvindo o relato de fome, no outro tem alguém tocando violão e dançando salsa como se nada tivesse acontecido. Em Santiago, no interior ou até mesmo em Havana, a rua é palco. Você encontra dançarinas profissionais que se apresentam por alguns trocados, músicos que transformam qualquer esquina em show e até jogadores de beisebol que, se estivessem nos Estados Unidos, ganhariam milhões, mas ali jogam suados por um estádio quase vazio. E não é exagero. Até Fidel Castro sonhava em ser jogador de beisebol. Não conseguiu. No fim, acabou jogando o país inteiro num campeonato de resistência, onde a regra é sobreviver com o que tem. E a comida? Esquece gourmet. Em Cuba, comer é um exercício de improviso. Um frango frito na rua, uma pizza simples, um arroz com feijão servido sem frescura. Não é prato instagramável, mas é autêntico. E, ironicamente, muitos turistas acabam dizendo: a comida aqui é mais natural, não me fez mal, nem uma vez. Olha só, até a escassez tem marketing. Mas o que mais impressiona não é o prato, nem a música. É a hospitalidade. Mesmo ganhando $30 por mês, o cubano sorri, divide o pouco que tem e ainda te chama para sentar na calçada. Mesmo estando uma merda, lá eles dão um jeito de brindar com rum diluído e seguir dançando. É um contraste brutal, pobreza gritante e, ao mesmo tempo, um calor humano que desarma. Cuba é um país onde o caos não sufoca totalmente a alegria. Pelo contrário, parece até que a multiplica. Cuba, entre o sonho e a sobrevivência. Cuba é um país de contrastes tão fortes
que parece viver em duas dimensões ao mesmo tempo. De um lado, o cartão postal que o mundo conhece, carros antigos coloridos, música na rua, charutos enrolados à mão, gente dançando como se cada esquina fosse um palco. Do outro, a realidade silenciosa. Jovens que trocam intimidade por sabonete, famílias que dividem pão entre quatro, médicos que salvam vidas sem gaze nem antibiótico. É o eterno choque entre sonho e sobrevivência. Para muitos turistas, Cuba é um paraíso congelado no tempo. Para quem vive aqui, é uma prisão disfarçada de espetáculo cultural. O que para você pode ser charme, uma rua vazia, um prédio antigo, um carro enferrujado, para o cubano é só mais um símbolo daquilo que não muda. E ainda assim, existe resistência. Não a resistência revolucionária que o governo vende nos discursos, mas a resistência de quem insiste em viver, rir, cantar, jogar beisebol no sol de 40 graus e sorrir para um estranho que passa. É essa resiliência que mantém a ilha de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E é isso que mais mexe com a gente, a contradição viva. Um país que preservou cultura e identidade, mas sacrificou liberdade, que mostra alegria no rosto, mas esconde dor no estômago vazio, que inspira e entristece ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, para você Cuba é o quê? Um paraíso tropical congelado no tempo ou uma prisão a céu aberto? Se já visitou, deixa seu relato nos comentários. Se nunca foi, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda fala de Cuba é um paraíso, como se fosse só salsa e charuto. Quero ver se ele continua achando tão romântico depois de enxergar o outro lado. Se você chegou até aqui, então já sabe que esse vídeo não foi fácil. Agora eu quero ver quem realmente ficou comigo até o fim. Comenta morrinha aí embaixo. Essa palavra é aquela saudade profunda de um lugar que você ama, mas não consegue voltar. Exatamente o que milhões de cubanos carregam todo dia. E faz isso porque eu vou estar de olho nos comentários para saber quem ficou até o final mesmo. Agora, se você achou pesado o que viu hoje, espera até clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Vai lá, assiste e depois me diz se o choque não foi ainda maior. Valeu, galera, e até mais.